7h16 agora, vou aqui para a gente continuar a nossa conversa com o professor especialista em língua portuguesa e redação, Carlos André Nunes, com dica para quem vai fazer o Enem e com dica também para quem está batalhando por uma vaga no mercado de trabalho. Professor, se comunicar bem, adequadamente, pode fazer diferença nessa luta por uma vaga no tão concorrido mercado de trabalho, tão difícil? Sem dúvida, Suelen. Como nós sempre colocamos a todos aqueles que nos perguntam em relação à questão do mercado de trabalho. O mercado de trabalho hoje tem sido extremamente concorrido. Nós temos percebido que as vagas são pequenas em razão da crise. Ora, comunicar-se bem é hoje o principal diferencial daquele que, de repente, pretende o mercado de trabalho, porque muitos têm a competência, mas não sabem comunicar essa competência. Nesse sentido aí, o que derruba o candidato? Na entrevista de emprego, por exemplo, às vezes ele é um candidato com um ótimo currículo, é competente, mas na entrevista alguma coisa deu errado. Vamos imaginar, de repente, um desvio linguístico, né? Por exemplo, em concordância, que é muito comum, aqueles que estão no RH têm discutido muito, têm falado muito isso. O sujeito não concorda o verbo lá com o próprio sujeito gramatical, isso traz alguns problemas. Algumas palavras que de repente são mal colocadas, são mal escolhidas, ele não lê o histórico da empresa e de repente ele se utiliza de uma determinada palavra que teoricamente não seria aquela palavra ideal para aquilo que a empresa imagina. Isso cria problema. Professor, nessa era da rede social, muita gente aí usa a WhatsApp para fazer comunicação. Aí eu vou marcar uma entrevista de emprego, por exemplo, pelo WhatsApp e escrevo errado ali, né? Escrevo em português incorreto. Isso pode me derrubar? Pode. Anderson, é engraçado que há uma tendência de achar que o WhatsApp é, teoricamente, uma, entre aspas, terra de desvio linguístico. Na verdade, o que nós temos que fazer é terra de desvio linguístico. Já ouvi considerações como essas. E aí o que ocorre é que quando nós pensamos no WhatsApp, nós temos que pensar que quem está do outro lado, especificamente, de repente, espera de mim uma linguagem mais formal. E, no caso específico da entrevista de emprego ou até mesmo de uma procura de algo mais formal, tem que se manter o aspecto da regra gramatical. Então, se eu estou escrevendo, por exemplo, a um amigo, eu faço colocações que envolvam a chamada língua coloquial. Mas se eu escrevo a alguém em relação ao emprego, eu tenho que dominar todas as regras gramaticais como Professor, voltando para a questão do Enem, Márcio Magalhães quer saber se opinião política na redação do Enem pode derrubar o candidato. Qualquer tipo de opinião que, de repente, fira a coletânea e, portanto, de repente gere o que nós chamamos de senso comum, sim, pode derrubar. É a chamada competência de número 3. É a pouca capacidade que se tem de fazer a chamada interpretação da coletânea e extrapolar essa coletânea. Evite opiniões políticas, porque essas opiniões, teoricamente, costumam ser vistas como de senso comum e, consequentemente, o resultado é nota ruim na competência de número 3. Daniela, meu pai tem 63 anos, terminou o segundo grau há 30 anos, com a média de escolaridade boa. Tem como ele entrar para a faculdade, mesmo depois de tanto tempo, ele consegue se destacar, passar numa prova de vestibular? Um dos aspectos mais interessantes em relação à educação é exatamente que educação, para estudar, não há prazo de validade. Todo momento é momento, até o último dia da vida. Diga a ele que estude, que vá à faculdade, que se forme e que ainda faça a diferença. Léo, do setor Bueno, ele pergunta se é recomendado fazer o Enem quando se inicia o ensino médio, só para treinar. É ótimo, inclusive o que mais nós falamos com os alunos é que no primeiro ano do ensino médio, hoje tem sido uma grande tendência que se faça o Enem. Existem universidades como, por exemplo, a Universidade de Brasília, que fazem um programa seriado, faz-se o vestibular todos os anos, com a finalidade que se chegue ao terceiro ano preparado, inclusive do ponto de vista psicológico, para fazer uma prova. Imagine, eu passo 3 anos estudando, nunca fiz uma prova, na primeira vez em que eu faço, eu certamente terei problemas. Professor Carlos André Nunes, muito obrigada pela sua participação, por essas dicas aqui no Bom Dia Goiás. Obrigado eu, Suelen. Uma honra para mim. E boa sorte a todo mundo que vai fazer a prova do Enem, as provas do Enem a partir de amanhã.